Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu vou estar refazendo o meu vídeo aqui sobre... Sobre 1 Coríntios 14. Eu tenho convicção de que coisas estranhas estão escritas na Bíblia, coisas que não fazem sentido. Eu tenho para mim que coisas estranhas, coisas que não fazem sentido, estão escritas na Bíblia. Aqui a gente pega uma coisa que não faz o menor sentido. O título aqui é Coisas Estranhas na Bíblia, 1 Coríntios 14, entendeu? Eu vou refazer esse vídeo porque no meu entendimento não ficou bem feito, não ficou bem explicado, tá bom? Vamos ler aqui o versículo, né? O tal versículo que eu digo que é estranho, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Segue o amor e procura com zelo os dons do Espírito, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui a gente tem que tentar entender pelo contexto. O contexto aqui é difícil, cara, é difícil, porque todo o contexto está falando sobre os malefícios de se falar em línguas, porque as pessoas na igreja não entendem, a não ser que tenham um intérprete. Paulo mesmo fala para que só fale em mistérios quando se há intérprete. Então, para frear esse espetáculo de se falar em línguas na igreja, para se frear isso, o apóstolo Paulo colocou o seguinte, que só pode acontecer isso se tiver um intérprete. Então, aqui parece que o texto está contradizendo o que Paulo diz, entendeu? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós fales em línguas, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, muita coisa estranha acontece na Bíblia, na Bíblia não, muita coisa estranha acontece nas igrejas por causa de uma má interpretação, por causa de um versículo solto. Esse versículo dá margem para uma doutrina de línguas estranhas. Esse versículo 2, no meu entender, ele dá margem para uma doutrina de línguas estranhas. Então você fala com Deus em mistério. E confirmando isso, o 4 edifica-se a si mesmo. Só que eu já tenho um vídeo no meu canal falando que esse edifica-se a si mesmo é um malefício e não um benefício, porque ele exalta-se a si mesmo e não é exaltado por Deus. Então a gente acha que é uma dupla confirmação. Não, o versículo de cima confirmou, o de baixo confirmou o de cima, mas não confirmou nada, no meu entender. Coisas estranhas estão escritas na Bíblia. Coisas estranhas estão escritas na Bíblia. Não faz sentido esse versículo 2, porque todo o contexto está dizendo os malefícios de se falar em línguas desconhecidas. Aí o 2 está dizendo que não fala a homem, fala a Deus em mistério, fala em espírito, entendeu? Coisas estranhas
você encontra na Bíblia coisas que não fazem sentido. Eu eu não sei em que contexto isso foi escrito, eu não sei se houve um apêndice, se houve um acréscimo, eu não sei eu não sei, sinceramente eu não sei o que aconteceu, só sei que aquele versículo não faz sentido de estar lá, assim como este versículo de Tiago 2 também não faz sentido, esse versículo de Tiago 2 não faz sentido. Aqui, pelo contexto, diz que a obra sem a fé, ela é morta. Mas, textualmente, quem estudou, né, quem terminou o ensino médio, né, fazendo um exercício mental aqui, quem terminou o ensino médio, né, fazendo um exercício mental, textualmente, esse versículo está contra o que o apóstolo Paulo pregou. E veja bem, vedes então que o homem é justificado pelas obras, vírgula. Ele fez uma afirmação. E depois ele faz uma confirmação, e não somente pela fé. Então, coisas estranhas estão escritas na Bíblia, coisas que não fazem sentido. Se você pegar esse texto aqui, beleza, né? Vamos ver. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Se bem vê que a fé cooperou com as obras, e que pela obra a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, ele foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Então ele entra num contexto de que a obra coopera com a fé, mas textualmente o 24 diz que verdade, então o homem é justificado pela obra. Ele tinha que falar, o homem também. Aí eu não sei, cara, eu não sei. Ele tinha que ter falado outra coisa aqui, cara. Não faz sentido. É o caso disso aqui também não fazer sentido. É o caso disso aqui não fazer sentido. Há muitas coisas soltas na Bíblia que não fazem sentido. E para piorar, os pastores, né, fazem pregações em cima de trecho de versículo, trecho. Ele pega a parte A ou ele pega a parte B de um versículo e faz uma pregação enorme, deixando todo o contexto. Então isso dá margem para toda uma doutrina de línguas estranhas. Aqui um exemplo disso, né? Um exemplo da má interpretação dos pastores, né? E ele tem Lucas 3, e ele tem a pá em sua mão, e limpará a sua eira, e juntará o trigo no celeiro. Olha, ele juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então aqui ele está falando sobre o batismo, né, com fogo, né? Aqui o 16 aqui, ó. E respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de
desatar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele vai te batizar com o Espírito. Aqui tem uma coisa escrita, aqui tem uma outra coisa estranha. Aqui não deveria ser e. Pode ser também, né? Ele vai batizar com Espírito e com fogo. Uns ele vai batizar com o Espírito, que são aqueles que vão ser guardados no celeiro, olha o e outros vão ser batizados com o quê? Com fogo. Que fogo é esse? Cadê? Que fogo é esse? É esse fogo aqui, ó, que nunca se apaga, tá bom? Que fogo é esse? É esse que nunca se apaga. É o fogo do inferno. Então existem coisas estranhas na Bíblia. Existem coisas estranhas na Bíblia. Existem interpretações errôneas na Bíblia. Se essa doutrina se essa doutrina de 1 Coríntios 14, se essa doutrina de 1 Coríntios 14 fosse verdade, quando a gente interpreta a Bíblia, né, sola as Escrituras, né, quando a gente interpreta a Bíblia, a gente não pode contar com segundo o guru fulano de tal, segundo o papa fulano de tal, segundo o pastor fulano de tal. Então a gente tem... Deixa eu ver se está gravando. Então a gente tem que contar só com a Bíblia. Então, para justificar uma doutrina de mistérios, né, que você fala com Deus, outro escritor da Bíblia deveria ter confirmado essa passagem, deveria ter confirmado essa doutrina. O próprio Jesus deveria ter dito sobre isso, dada a sua importância, né? A importância dele, né, nas igrejas pentecostais. Mas você não vê isso. Você não vê isso. Você só vê esse versículo que não faz sentido de estar aqui. Esse versículo não faz sentido de estar aqui. A interpretação que eu tenho é que esse mistério que fala aqui, 1 Coríntios 14, versículo 2, para mim esse mistério é no entendimento das demais pessoas que não têm o dom de interpretação. As pessoas que não têm o dom da interpretação, para ele, se você está falando, né, em um mistério, né, então, para ele, aquilo que você está dizendo é uma coisa que ele não entende. Por isso que ele fala, não fala aos homens, senão a Deus. Porque a gente sabe, né? Deus entende todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, por isso que o versículo 2 diz... o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Por quê? Porque ninguém ali entende. Nesse caso, são as pessoas que não têm dom de interpretação. Então, essa doutrina, né, de línguas estranhas, e nas igrejas, Assembleia de Deus, eu fui da Assembleia de Deus, o aferidor de medida para você saber se você é batizado no Espírito é falar em línguas, né? Um absurdo. Aqui, 1 Coríntios já começa dizendo que 1 Coríntios 14, segue o amor e procura com zelo os dons do Espírito, mas principalmente o dom de profecia. Quando a gente vê os dons lá, línguas está lá embaixo, entendeu? Tem muitos dons acima, muitos dons. O de língua é o último. E ele não tem que ser um aferidor de medida.
A profecia tinha que ser um dom de o aferidor de medida. Você, né, já que você quer usar um aferidor de medida, se você é batizado no Espírito, ou se você não é batizado no Espírito, nunca deveria ser línguas. Segue o amor e procura com zelo os dons do Espírito, mas principalmente o de profecia. O 3. E o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Entendeu? Muito mais importante o dom de profecia. Então, coisas estranhas estão escritas na Bíblia. Essa doutrina de línguas estranhas é simplesmente uma coisa que não existe. Existe sim. Você vai, pega a descida do Espírito Santo, você vê lá os apóstolos falando em línguas idiomáticas. Entendeu? Somos Medo, Pardo, Persa, Sírio, não sei o que lá, Alamita, somos descendentes de fulano de tal, somos do Egito. Como ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas maternas, entendeu? Não era aquelas pessoas que estavam sendo batizadas com o Espírito, eram os apóstolos que estavam sendo batizados com o Espírito. Eles falavam línguas estranhas e as pessoas entendiam línguas maternas. O Espírito Santo não estava descendo sobre aquelas pessoas estranhas. O Espírito Santo estava descendo sobre os apóstolos. Então eles estavam falando línguas idiomáticas. E o grande público, que nem era da religião de Jesus, não tinha como entender línguas estranhas. Então os apóstolos estavam falando línguas idiomáticas. Aí depois, né, você tem lá a confusão que Pedro faz, né, falando que aquilo era o cumprimento do que foi escrito pelo profeta Joel. E você pega Joel e você vê que não tem nada de línguas estranhas em Joel. Joel 2 está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra. Que prodígio é esse, cara? Que prodígio é esse no céu? É o homem indo para o espaço, é o homem se lançando ao espaço. Isso é um prodígio no céu, entendeu? Prodígio na terra é a medicina, é a inteligência artificial. Isso é um prodígio na terra. Sangue e fogo, veja que tem vírgula. Sangue e fogo, aqui já é outra coisa, outro momento. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor vai ser quando ele descer para julgar as nações. Eu acho que Mateus fala sobre o dia do Senhor. Mateus, se eu não me engano, sobre o julgamento das nações. Esse é o terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Os sobreviventes, quando o Senhor descer no monte, lá em Israel, o Monte das Oliveiras, esse aqui, ó, entre os sobreviventes. Então, quando houver, isso já é outra história, tá? Eu estou fugindo
do assunto. Beleza? Eu acho que ficou claro. Eu acho que ficou claro aqui. Peraí. Eu acho que ficou claro, né, que coisas estranhas estão escritas na Bíblia, entendeu? Versículo não faz sentido com todo o contexto, coisas estranhas. Eu acho que as línguas naquele versículo falam em mistério, porque as demais pessoas não o entendem, não o entende. Então isso para ela é um mistério. Por isso fala em mistério. Fala em mistério com Deus, porque Deus o entende. Tá bom, gente? Eu tô regravando esse vídeo aqui, espero que você, se você viu o primeiro vídeo, me desculpe por estar apagando ele e colocando esse vídeo no lugar, tá bom? Se inscreva no canal, faça comentários, dê like e até a próxima.